que você estender sua mão para cá. A Maria vai estar nos abençoando com a rica, poderosa palavra do Senhor. E que de fato o Senhor a use mais uma vez, como tenha usado em diversas áreas da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Maria. Maria é uma bênção neste lugar. Pai, nós te pedimos que tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração da tua filha, tudo aquilo que o Senhor já derramou no coração dela, possa ser desaguado neste momento na vida da tua igreja, Senhor. Pai, nos preencha com a tua palavra. Usa a tua serva, Pai, com ousadia. Usa a tua serva, Senhor, com fidelidade, para que nós saímos daqui, Senhor, um pouco mais conhecedores de ti, na revelação do teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Quem achou, diga, eu amo o Espírito Santo. Quem não achou, fala, eu também. Vamos ler. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Senhor, nessa noite nós pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai. Que não seja eu, mas que seja a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai entender primeiro qual que é o contexto do dia de Pentecostes antes de Atos 2. Porque não surgiu ali, mas já era comemorado. Então, o dia de Pentecostes era uma celebração judaica chamada Shavuot, que ela significava, ela englobava, as três principais festas de Israel, do povo judeu, que era a festa do tabernáculo, a Páscoa e a festa do Pentecostes. E a gente vê isso instituído lá na lei de Moisés. Então a gente vê isso no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. A gente vê essa celebração sendo iniciada na lei de Moisés. E ela acontecia 50 dias após a Páscoa judaica. Então 50 dias após a Páscoa acontecia o dia de Pentecostes, que no caso era uma festa celebrada durante uma semana, e o último dia, que geralmente caía no domingo no calendário judaico, ele era celebrado o dia de Pentecostes. E Pentecostes no grego significa 50º, por isso Pentecostes, ok? E então, na época do segundo templo de Israel, o templo de Jerusalém, eles tinham o costume de fazer essas três festas, que eram conhecidas também como a festa da peregrinação. Então, todo o povo judeu da região, eles faziam uma peregrinação para poder chegar até Jerusalém. Isso acontecia geralmente 3 vezes ao ano. Mas se não conseguisse, era obrigatório, pela lei, que eles estivessem presentes em pelo menos uma dessas festas. Então a gente já sabe que nessa cidade, na cidade de Jerusalém, nessa época, vinham judeus da Judéia, da Galileia, do Egito, da Ásia Menor, de Roma. Então era uma época em que a cidade de Jerusalém ela estava cheia de pessoas. Nessa festa também acontecia a oferta das primícias. Então os agricultores, eles levavam todas as suas primícias, que era o primeiro trigo, primeira fruta, primeiro azeite. Eles levavam tudo de primeiro e eles ofereciam em reconhecimento de toda a provisão que o Senhor
tinha dado para eles até ali. Então era uma forma também de agradecimento do povo judeu nessa época. Outro costume deles na festa de Pentecostes era a oferta dos 2 pães. E eles faziam esses pães com uma farinha nova e os sacerdotes ficavam movendo eles diante do altar. E era um símbolo mais raro, porque nessa época os pães eles eram feitos sem fermento. E justamente os 2 pães que eles apresentavam eram pães com fermento. Outro ponto que acontecia na festa de Pentecostes, eles geralmente faziam sacrifícios de animais. Então eles faziam o sacrifício, levavam o seu novilho e faziam um sacrifício nessa época, sua primícia ali, e queimavam diante do altar. Era uma época também muito festiva, eles faziam refeições festivas, eles cantavam cânticos, eles faziam oração e eles também iam além. Então esse era um período muito alegre no tempo judeu. Diferente dos dias que eles estavam em luto, essa era uma festa de celebração. Então a festa de Pentecostes, ela existe desde a época do Êxodo como uma celebração. Então, se na Páscoa simbolizava a libertação do Egito, eles tinham como a festa do Pentecoste a aliança dada por Deus através da lei, através de Moisés no Monte Sinai. Então era uma forma deles celebrarem essa aliança. E aí agora a gente vai entender os dias que antecederam esse dia de Pentecostes. Porque essa festa de Pentecostes, ela foi diferente de todas as que antecederam ela. Então, a gente vê aqui, como falado, a festa de Pentecostes ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Mas a Páscoa que antecedeu essa festa de Pentecostes foi uma Páscoa diferente. Porque nessa Páscoa a gente teve Jesus morrendo na cruz. Então a gente teve o Messias, que era aguardado, sendo crucificado diante de uma multidão na cruz do Calvário. A gente tem um Jesus sendo sepultado. E a gente tem um Jesus que ao 3º dia, no dia da Páscoa, ressuscitou. Então essa Páscoa ela foi o cumprimento de tudo que o povo de Israel esperou por muitos e muitos anos. Foi o cumprimento da promessa que eles aguardavam ansiosamente. E aí, depois da Páscoa, a gente vê quem? Cristo aparecendo ressurreto para os discípulos. E ele fica ali 40 dias pregando sobre o reino de Deus, sobre as coisas vindouras, sobre tudo o que eles poderiam esperar depois daqueles acontecimentos e fortalecendo a fé daqueles discípulos. Então, os 40 dias após a Páscoa e os 50 dias ali até 10 dias antes do dia de Pentecostes, a gente tem Cristo ressurreto, andando pela terra e pregando as boas novas do reino vindouro dos céus, realizando milagres e maravilhas e edificando a fé daqueles homens. Glória a Deus! E antes dele ser assunto aos céus, ele deixa uma promessa. Então ele fala lá em Atos 1,18: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui a gente vê uma promessa que significava uma capacitação espiritual, uma coragem sendo imposta sobre eles, autoridade vinda dos céus e uma presença constante do Deus. Que fala também que naquele tempo ele subiria, mas ele deixaria com eles o Consolador. Então a gente vê aqui o Senhor, o próprio Cristo ressurreto, pregando isso aos seus discípulos. E então, 40 dias após, ele sobe aos céus, diante dos olhos dos discípulos, e ele diz para que eles ficassem
Ele simplesmente fala: olha, vocês não saiam daqui, porque o Espírito Santo vai descer. Eu não digo nem o dia, nem a hora, não tem detalhes, mas ele vai vir e vocês precisam ficar aguardando aqui em Jerusalém. E assim os discípulos fizeram. Eles ficaram em Jerusalém aguardando a vinda do Espírito Santo. Mas eles ficaram à toa? Não. A Bíblia fala que eles ficaram em oração. Então, cerca de 120 pessoas estavam reunidas, orando, perseverando e esperando o cumprimento da promessa. Entre eles a gente vê Pedro, João, Maria, mãe de Jesus, os outros discípulos e muitos outros homens que estavam aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. Então foi nesse momento também, enquanto eles aguardavam e estavam em oração, a promessa do Senhor se cumprir, que Pedro, ele, guiado por Deus, ele decide que para ficar os 12 apóstolos completos, assim como em paralelo aos 12 patriarcas de Israel, eles deveriam selecionar um novo discípulo para tomar o lugar de Judas Iscariote, que após trair Jesus, tirou a sua própria vida e não era mais um discípulo. Então, eles vão, lançam sorte e Matias é eleito o novo apóstolo, que seria ali caminhando com eles. Porque se de fato, a tradição dizia que se de fato Israel ia surgir novamente, era preciso que eles estivessem no número completo para essa similaridade dos 12 patriarcas, dos 12 apóstolos. Então eles ficaram aguardando e não tinha uma data, ainda não tinha sinais, eles só tinham que aguardar a promessa da descida do Espírito Santo. Então assim, a gente para pensar, tá, a descida do Espírito Santo, mas não tinha o Espírito Santo antes? Claro que tinha, a gente crê que o Espírito Santo ele estava presente antes, ele estava sobre a vida dos profetas, ele estava sobre a vida dos autores, ele estava sobre a vida de todo judeu piedoso que aguardava ansiosamente a vida do Messias. Mas agora, quando a gente fala da vinda do Espírito Santo aqui, nós estamos falando do Espírito Santo que viria como um capacitador. Ele estaria vindo para guiar a igreja e dar a ela o poder necessário para poder anunciar o nome de Cristo Jesus para todas as nações. Então eles estavam aguardando esse Espírito Santo que capacita e dá poder. E então chega o dia de Pentecostes. E aí a gente retorna. Vamos retornar lá em Atos 2? Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Então, o primeiro ponto desse texto, a gente entende que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Aqui a gente vê que o Pentecostes, ele acontece quando há uma união. Então, todos que fala aqui são todos os 120 que a gente citou antes. Então, são os discípulos que eles tinham as suas diferenças. Ali nós tínhamos pescadores, ali a gente tinha cobradores de impostos, ali a gente tinha as pessoas simples, mas eles estavam todos unidos em um mesmo propósito. E aí, Deus derrama a sua presença em um ambiente de comunhão. Glória a Deus por isso. É no ambiente de comunhão que o Senhor derrama a sua presença. É no ambiente de comunhão que o Senhor derrama o seu Espírito
Santo. Na cultura judaica, os judeus eles tinham o costume de sempre orar em pé, com as mãos levantadas, com a cabeça erguida e olhando para o alto. Ou eles só oravam de joelho. Então aqui o texto ele é muito enfático quando fala que eles se encontravam sentados. Então aqui a gente vê o de repente de Deus. E a gente entende o que também? Que provavelmente pode ser que eles estivessem comendo. Eles realmente estavam em um momento de comunhão. E no momento de comunhão, o Senhor revela a sua presença. O Senhor revela o seu Espírito. E aí, a gente vê o de repente. O de repente acontece. E a gente vê os sinais acontecendo. A Bíblia fala que o primeiro sinal foi um vento, um som, como um vento impetuoso. Então aqui a gente tem que ter ciência do que está escrito no texto. Não está falando que foi um vento entrando na casa, foi só um vento passando. Não, foi um som do vento impetuoso. O som é diferente o vento e é diferente o som do vento. E esse barulho ele foi tão grande que todos se achegaram naquela casa para poder ver o que estava acontecendo. Todos que estavam lá foram impactados por esse vento e todos que estavam ao redor foram impactados pelo som desse vento. Então todos se achegaram nesse lugar. E aí a gente olha para o texto e olhando para o grego, a gente entende que a palavra pneumo no grego é a mesma palavra para espírito. Vento e espírito significa a mesma coisa no grego, que é pneumo. É a mesma palavra. Então essa similaridade a gente pode também ver lá no capítulo 3 de João, quando Jesus fala para Nicodemos que o Espírito sopra aonde ele quer e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então aqui a gente vê que o Espírito é como o vento porque você não consegue controlá-lo. Ele age da maneira que ele entende. Não é algo humano, é algo soberano do Senhor. Então aqui a gente vê que de repente vem o vento. Então ele usa quem ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer. Aí o segundo sinal que vem são línguas como fogo. Então aqui Lucas ele está compactando em poucas palavras um evento que precisaria de muitas outras palavras para poder conseguir descrever o que foi. Mas nesses 4 versículos ele simplifica, né? Um dos momentos mais importantes depois da ressurreição de Cristo. Tanto que muitos tradutores eles não falam que eles não são seguros o suficiente para conseguir descrever o que foi acontecido aqui a respeito dessas línguas de fogo. Pode ser que apareceram labaredas e elas se separaram, se organizaram e caíram sobre eles. E tem traduções que falam também que de repente já apareceu na cabeça deles, de cada um deles. Entenderam? Então não há específico. A gente não sabe a sequência correta. O grego ele não permite essa amplitude para a gente entender o acontecimento completo desse fato. Mas a gente entende que até agora eles não haviam sido cheios do Espírito Santo. E é nesse momento, no momento dos primeiros sinais, do primeiro vento, como Deus dizendo que não estava no controle, agora as chamas de fogo e simbolizam também o poder, a purificação e a presença divina. Então, quando o fogo vem sobre eles, a gente entende que é um fogo purificador, é um fogo que vem como um arrependimento sobre a vida deles, purificando eles e dando poder e autoridade naquele momento. Glória a Deus. Então, aquilo estava bem relacionado ao que eles iriam trazer, que era uma doutrina de perdão dos pecados
de todas aquelas nações que estavam presentes ali. Pecados esses que 50 dias antes foram perdoados no Calvário. Pecados esses que foram entregues a Jesus, e Jesus levou sobre si toda a dor, todo o sofrimento e toda a angústia. Então, todos aqueles sacrifícios que eu disse anteriormente, que aconteciam no dia de Pentecostes, já passam a não valer mais. Porque o sacrifício vivo e eficaz foi realizado. E aí agora a gente entende que esse empoderamento de poder era para capacitar eles de anunciar esse Cristo ressurreto a todas as nações que ali estavam e todas as nações que estavam por vir. Então, a Bíblia fala no verso 4 que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Não só os apóstolos, mas também como as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus que nessa época já haviam se convertido, e todos os irmãos que estavam ali, que englobava aqueles 120 homens. E aí a gente se pergunta, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Então, ser cheio do Espírito Santo, biblicamente falando, é você ser tomado por Espírito Santo, é você ser controlado pelo Espírito Santo, é você ser guiado pelo Espírito Santo naquilo que você faz, naquilo que você diz, naquilo que você decide, em todos os seus dias e em todos os seus pensamentos. Você é guiado, todas as suas reações são guiadas pelo Espírito Santo, de tal forma que no final, depois de tudo que você disse, depois de tudo que você fez, depois de todas as suas ações, escolhas, é perceptível que você foi guiado pelo Espírito Santo. Dá para entender claramente que não são ações suas, porque a nossa carne ela é falha, mas são ações que vieram guiadas pelo Espírito Santo. Então, isso é ser tomado pelo Espírito Santo. E naquele momento eles foram tomados pelo Espírito Santo. Em contrapartida, ser cheio do Espírito Santo é totalmente diferente de nós sermos cheios de nós mesmos. Porque quando nós somos cheios de nós mesmos, nós somos cheios de ódio, nós somos cheios de pecado, nós somos cheios de qualquer sentimento que bate contrário à vontade de Deus. Mas quando o Espírito Santo está conosco, o nosso caminhar é diferente. A nossa vida é diferente, o nosso posicionamento é diferente, e isso é ser tomado pelo Espírito Santo. Então os discípulos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e tomados por ele, e agora a mente e o coração de todos os 120 que foram tomados pelo Espírito Santo se curvaram diante dele. E o efeito disso é, eles começaram a falar em outras línguas. Aqui fala outras línguas, são outros idiomas. Idiomas que eles não conheciam. A palavra de Deus aqui em Atos 2 vai dizer que os judeus estrangeiros, eles começaram a ouvir a sua própria língua. Eles começaram a ouvir as grandezas do Deus sendo anunciados no seu próprio idioma. Então, a diferença é que em Atos 2, aqui está dizendo que em Jerusalém, todos aqueles que a gente falou antes, os partos, os medos, os egípcios, os romanos, todos eles começaram a ouvir no seu idioma nativo a palavra de Deus. Alguns interpretam como se isso fosse a glossolalia, que é as línguas, o dom de línguas. Mas não, aqui a gente está falando de xenoglosaia, que é um fato extraordinário deles serem tomados pelo Espírito Santo e começarem a falar em idiomas diferentes daqueles que eles falavam. E aí eles começam a pregar para os egípcios em egípcio, para os persas em persa, e eles são todos comovidos pela presença de Deus. Então, a gente vê que é diferente de 1 Coríntios 13, quando fala do dom de línguas. Aqui a gente está
que a partir dali o Evangelho seria para todas as nações. Até então, o reino de Deus, a promessa de Deus, estava limitada ao povo judeu. A gente vê sendo destinado para o povo de Israel. Então, poucas pessoas desse círculo, eles haviam falar da promessa do Messias. Mas a partir de agora, a situação muda. O reino, ele não fica mais restrito e contido à única nação de Israel. Mas como Cristo diz, e nós afirmamos aqui, no final de todo culto. O que a gente fala aqui no final de todo culto? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ide, fazeis discípulos de todas as nações, e é a partir daqui que a gente vê isso acontecer. A partir dessas pessoas cheias do Espírito Santo, falando no idioma nativo, a gente entende que a gente não precisaria aprender o hebraico, o grego, mas a palavra de Deus seria pregada a nós, no nosso idioma, e nós compreenderíamos o que o Senhor queria falar através do seu Evangelho. Então, agora a gente vê a palavra de Deus, o Evangelho, saindo de Israel e passando para todas as nações, que é simbolizado através dessas línguas em Pentecostes. E a gente entende que a igreja passa a ser um evento universal, um evento que englobaria o mundo todo. Amém? Então, embora sejam muitos povos, tribos e nação, é um único evangelho e uma linguagem só, a palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Então, se hoje a gente for na Coreia, se hoje a gente for nos Estados Unidos, se hoje a gente for na África, a gente vai chegar lá e a gente vai ver que nós professamos no mesmo Cristo Jesus, que nós cremos no mesmo Senhor, que a nossa família é a mesma e que nós somos o mesmo povo, o povo de Deus. Agora não distingue mais judeus e gentios. Nós somos o povo de Deus. Glória a Deus por isso. E a gente vê aqui a reação da multidão. A Bíblia fala que eles ficaram admirados, confusos, impactados. E alguns falam até que aquele povo todo estava embriagado. E aí a gente vê Pedro com toda a autoridade. Pedro, que antes, lá na Páscoa, havia negado Jesus por medo, agora ele se levanta em autoridade e ele fala a profecia descrita no livro de Joel. Vamos ler o que fala na palavra? Em Atos 2,16. As palavras de Pedro foram: ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei pródigos em cima no céu e sinais embaixo. Prodígios. No céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. E aí, lá no versículo 36 fala: portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Então aqui a gente vê o primeiro grande avivamento. O resultado dessa mensagem são 3.000 homens se convertendo ao senhorio de Jesus. A gente vê essas pessoas sendo batizadas em sinal de confissão de fé e arrependimento.
e a gente vê nascendo oficialmente a Igreja do Senhor nessa terra. Então aqui a gente entende o porquê que Pentecostes é tão importante. Aqui a gente entende essa promessa que é estendida para nós através de Pedro, que os homens e mulheres, velhos, crianças, eles profetizariam, eles sonhariam. Glória a Deus, sobre eles seria derramado o Espírito Santo. E nós cremos nisso até hoje. Então Pentecostes, ele marca o cumprimento da promessa, a promessa que Jesus deixou. A gente vê aqui que Pentecostes, ele marca o início da Igreja do Senhor. A gente vê que marca a presença permanente do Espírito Santo sobre nós, que está conosco até hoje. A gente vê aqui a expansão do Evangelho pelo mundo. Então a gente entende, a partir daí, que Pentecostes gerou uma missão. E a missão é que depois do derramamento, os discípulos sairiam para anunciar o Evangelho de Cristo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Então, essa missão também é sua. Essa missão também é sua. A missão de sair para anunciar o Evangelho de Jesus. Então a gente entende que Pentecostes não é um espetáculo, como muitos colocam. Pentecostes é um envio. O envio da Igreja do Senhor. O envio de uma igreja cheia do Espírito Santo, que ama pessoas, que evangeliza, que ora por enfermos, que leva esperança. É isso que a gente vê durante todo o livro de Atos. Os discípulos e as pessoas que se convertiam, levando o Evangelho uma para as outras, orando por enfermos, levando a esperança. Tudo aquilo que eles haviam aprendido com o próprio Cristo está sendo proclamado. E tudo isso que a gente está aprendendo aqui tem que ser proclamado também. Nós também somos enviados a levar a palavra de Deus, a levar tudo que nós aprendemos ao nosso próximo. Então, a gente entende que o mesmo Espírito que desceu naquele dia continua agindo hoje. O mesmo Espírito que desceu e se tornou o consolador daquele povo é o nosso consolador também. O mesmo Espírito que tomou a vida deles e encheu eles, capacitou, purificou corações, é o mesmo Espírito que vem sobre nós. Então aqui a gente entende que Deus, ele derrama o seu Espírito. E nós temos que pedir para que Deus derrame o seu Espírito sobre nós também. Nós temos que pedir para que esse fogo arda também nos corações, nos nossos corações, nos purificando. Esse fogo arda nos nossos corações, nos levando à transformação genuína. E a gente tem que continuar pedindo por milagres, por vidas sendo transformadas ao nosso redor. Porque de repente, como aqui aconteceu, de repente, o vento pode soprar. De repente, o vento do Espírito pode soprar. E será que nós estaremos aqui esperando como esses discípulos estavam? Será que nós estaremos aguardando, reunidos em comunhão como esses discípulos estavam? Porque lugar de comunhão é lugar do Espírito de Deus. E aqui a gente vê, voltando, a gente leu o capítulo 2, em Atos 1, no capítulo anterior, a gente leu o seguinte: e lhes disseram, aqui está falando dos anjos, que os discípulos encontram após a ascensão de Jesus, após Jesus subir nos céus. Fala que 2 homens de branco pararam perto deles e eles falam o seguinte, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. E essa é a nossa esperança. Da mesma forma que eles ficaram aguardando, porque Cristo falou para eles
que o Espírito Santo desceria, nós precisamos ficar aguardando, porque o mesmo Jesus que subiu aos céus, ele descerá. E essa é a nossa viva esperança. Esse deve ser o nosso anseio por todos os dias. O dia em que todas as coisas serão restauradas. O dia que a gente entende que o céu irá beijar a terra. Até lá nós precisamos clamar e clamar pelo Senhor, pelo Teu Espírito sobre nós, pelo avivamento do Senhor, pelas palavras de Joel, para que os jovens possam profetizar, para que os velhos possam sonhar. Essa deve ser a nossa oração dia após dia. Esse deve ser o nosso aguardo, o completo encontro de Deus e da humanidade. Esse é o anseio do nosso coração. Porque nesse momento a gente vai ver a manifestação total da glória de Deus. Aqui em Pentecostes eles experimentaram a descida do Espírito Santo. Mas nós experimentaremos a manifestação total da glória de Deus. A restauração de todas as coisas. O cumprimento final de todas as promessas divinas. Aqui foi parte do cumprimento, mas nós aguardamos o cumprimento total das promessas divinas. E nesse dia não haverá dor, não haverá choro, não haverá separação de Cristo subindo, mas nós ficaremos eternamente vivos. Mas nós nós estaremos para sempre, sem lágrimas, sem espera, sem choro, mas em plena satisfação com o nosso Cristo, que levou por si todos os pecados, toda a dor. Nesse dia, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo dele venha sobre nós, e para que o Espírito Santo dele venha sobre os nossos corações, purificando o nosso coração e criando em nós um desejo por aguardar aquele que subiu aos céus, descer ao nosso encontro. Senhor, nessa noite nós te pedimos, Pai, pelo Teu Espírito Santo sobre nós. Nós pedimos, Senhor, pela Tua purificação, pela Tua transformação, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha de encontro com o nosso coração e com os nossos pensamentos, Senhor, transformando eles e capacitando-nos, Senhor, com o poder para que nós possamos pregar o Teu Evangelho, Senhor, a toda criatura, para que nós possamos cumprir o ídio, Senhor. Nos capacite, assim como o Senhor capacitou esses discípulos, Senhor, que durante todo o livro de Atos pregaram com excelência ao Senhor. Eles não retrocederam, eles não se amedrontaram, mas eles permaneceram cheios do Espírito Santo. E mesmo no momento de dificuldade, mesmo no Coliseu, mesmo sendo apedrejados, eles continuaram pregando o Teu Evangelho, porque o Teu Espírito Santo é um Espírito Santo que capacita, é um Espírito Santo que dá ousadia, é um Espírito Santo que dá poder, Senhor. E nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter comunhão, que nós possamos, Senhor, crer nas Tuas palavras deixadas a nós, Senhor, de que no grande dia, no grande encontro do Senhor conosco, não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas nós teremos por completo, vislumbrados, contemplaremos a glória do Senhor sobre nós, Jesus. Obrigada pela graça da Tua palavra, Senhor. Obrigada porque nesse dia nós podemos olhar a Tua palavra que aconteceu no dia de Pentecostes. E nesse dia de Pentecostes nós podemos
vida. E nós, como igreja, nós aguardamos, Senhor. Nós aguardamos o dia em que nós seremos um. Nós aguardamos o dia em que nós seremos completos. Jesus, muito obrigado. Que o Teu Espírito Santo seja conosco. Que o Teu vento possa soprar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a gente vai para casa empoderados pela pessoa do Espírito Santo, possamos ver para a glória de Deus, assim como Maria anunciou o nosso coração, entregou o Evangelho a nós. Gostaria que a gente mais uma vez orasse para encerrarmos esse culto. E queria lembrar você que na terça-feira a gente vai ter uma reunião online, como sempre a gente tem feito, pelo Google Meet. Eu quero te encorajar a estar presente, ser edificado pela Igreja de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra anunciada ao coração de cada um de nós. Nós queremos sair daqui empoderados pela pessoa do Espírito Santo, transbordando a pessoa do Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, vivifica a sua obra em nós, fortalece-nos, coloca de pé, nos ajude a caminhar, para que a gente anuncie o seu Evangelho com extrema ousadia essa que só o Senhor pode colocar dentro de nós, Pai. Nós não possamos recuar em nenhum momento, mas possamos viver de forma firme para a glória do seu nome. No nome de Jesus. O amor de Deus Pai, que a graça do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e para todos sempre. Amém. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Amém. Querido, minha querida, abrace seu irmão, desejo que você tenha